Queridos irmãos e irmãs, quando nós vamos homenagear alguém que a gente estima muito, que a gente tem carinho, amor, amizade, nós nos desdobramos na criatividade e no empenho para que o ato da homenagem seja feito com profundidade. Jesus é para nós o amigo de todas as horas, o amigo certo das horas incertas. A Ele nós devemos todo louvor, toda glória, toda honra, todo louvor e gratidão a Ele, por tudo que Ele opera na nossa vida. Sem Ele, a nossa vida não teria sentido, estaria fadada ao fracasso. A humanidade estaria destinada à ruína como consequência do pecado. Ele veio com o seu amor infinito, a sua misericórdia e o seu poder para nos trazer a salvação. É isso que Ele veio fazer. Por isso nós queremos, nesta liturgia do último domingo do ano litúrgico, prestar a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa ação de graças a Ele. Jesus é a vida da nossa vida. Alguém poderia dizer assim: como que nós vamos prestar um culto de louvor e homenagem a Jesus, tomando uma página como esta que nós acabamos de ler, descrevendo a sua condenação nesse interrogatório tão cruel e desleal, para depois redundar na sua paixão e na sua morte? Mas aí é que está o verdadeiro significado da realeza estabelecida e assumida por Jesus. Ele é o verdadeiro rei e pastor que ama tanto os que lhe são confiados, que é capaz de entregar a sua própria vida. Imaginemos nós, uma mãe, um pai, é capaz de doar a sua própria vida em bem do seu filho e da sua filha. Muito mais ainda, no seu amor infinito, Jesus assim o realiza em favor de todos nós. Ele veio estabelecer um reinado totalmente diferente daquele modelo de rei, de príncipe, que muitas vezes ocupa a nossa interpretação. Ele é um rei tão diferente que ele disse: eu vim para servir e não para ser servido. Na última ceia que ele fez com os seus apóstolos, tão próximo da sua morte no Calvário, ele abaixou-se e lavou os pés dos seus discípulos, num gesto de tamanha humildade, pois era a tarefa dos escravos, na acolhida às visitas naquela época, o lavar os pés de quem chegava, das visitas. Jesus assume esse papel e diz para os seus apóstolos: vocês me chamam de Mestre e Senhor, e de fato eu sou. Lavei-lhes os pés, para que vocês mesmos façam o que eu fiz. Esse lavar os pés, nós sabemos perfeitamente que não se resulta apenas no gesto concreto de lavar os pés de alguém, mas é o serviço que nós prestamos na gratuidade, no despojamento, na generosidade ao próximo. As nossas tarefas, a nossa missão consiste nisso, em realizar o que somos e fazemos com espírito de humildade,
não para receber recompensa, mas para agradecer, louvando a Deus que nos confiou a possibilidade de prestar esse gesto em relação ao próximo, seja na nossa profissão, nas outras tarefas que assumimos a cada dia. Nós não precisamos esperar recompensa das pessoas, porque nós já fomos sim agraciados por Deus e realizamos cada uma das nossas tarefas para agradecer a Deus, louvar e bendizer o seu nome. Jesus, Rei de um reino diferente que não é desse mundo, que tumultuou tantos que se sentiram ameaçados, dos que estavam revestidos de ambições humanas. Ele, ao ingressar festivamente em Jerusalém, sendo ali recebido como rei, ele entrou montado num jumentinho, que era o meio de transporte popular dos desprovidos de qualquer autoridade maior. Se ele tivesse entrado montado num cavalo, aí sim, seria o meio de transporte dos guerreiros, dos que comandam. Revestiu-se de uma humildade constante no cotidiano da sua vida, em todos os momentos, e fez a entrega total, como verdadeiro Rei, Deus e Senhor, em um trono totalmente diferente. O trono que Jesus utilizou para estabelecer o seu reino nesta história e neste mundo é a cruz. É na cruz que ele mostra a que ponto chega a sua missão de um rei diferente, servidor. Por isso a igreja escolheu esse dia dedicado a Cristo Rei para ser consagrado à vocação e à missão dos fiéis cristãos leigos e leigas. Nós temos o dia do padre, o dia do diácono, o dia da religiosa, do religioso, e temos hoje o dia do fiel cristão leigo. Todos estes que assumiram na igreja os ministérios também nasceram do povo de Deus, da vida laical. Os leigos e leigas têm uma tarefa missionária insubstituível. Cada cristão fiel leigo e leiga, pela graça do batismo, é constituído missionário, ou seja, enviados em nome de Jesus para ir à frente do combate, no protagonismo da evangelização, não apenas como mais um, como se tanto fez a nossa participação, não. Nós somos membros de um corpo espiritual, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Devemos nos reconhecer assim, no valor que Deus nos concede a todos, como filhos e filhas, revestidos dessa dignidade, para que ninguém de nós abra mão desta tarefa missionária, constituída, como já disse, pela graça do batismo. Qualquer um de nós já deparou alguma vez com alguma pessoa tentando passar uma mensagem de sua denominação religiosa, de sua crença, com uma dedicação e uma perseverança constante. É edificante e bonito. Mais profundo ainda é o fiel cristão leigo ter esta consciência missionária. Muitas vezes o evangelho que alguma pessoa vai ler é unicamente aquele que você, ali no cotidiano da sua vida, no coração do lar, no seio da sociedade, no campo de trabalho profissional, na convivência social, é ali.
à beira daqueles lugares por onde você se faz presente. A sua missão é insubstituível. Vale muito mais do que milhares de sacerdotes apenas exercendo o seu ministério aonde a sua tarefa lhe foi confiada. A missão do fiel cristão leigo deve se revestir desse entusiasmo, desta alegria. Quando alguém chama uma pessoa amiga para ir passear num determinado lugar interessante, chama com entusiasmo. Quando um jovem chama o outro para ir a uma festa, para ir a um determinado lugar, não vai chamar sem entusiasmo. Então esse convite que nós fazemos às pessoas para se aproximarem mais da experiência da fé, deve estar revestido de uma chama interior, de um entusiasmo que é capaz de tocar o coração das pessoas. Nós podemos, nesse dia de Cristo Rei, pedir: Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso.